Olá pessoal, nós vamos agora conversar sobre as leituras do 32º domingo do Tempo Comum. Simone Weil afirma: não porque Deus nos ama que devemos amá-lo, é porque Deus nos ama que devemos amar-nos. Acredito que essa frase sintetiza as leituras bíblicas desse domingo, que tem como temas centrais a confiança no Deus verdadeiro e a entrega total da própria vida, conforme fez Jesus Cristo. Deste modo, as leituras nos convidam a estarmos disponíveis para dedicarmos totalmente ao serviço do Reino. Então, nesse domingo, de forma especial, temos o protagonismo de duas mulheres, duas viúvas pobres e marginalizadas, que têm a capacidade de se deixarem levar pelo amor numa entrega incondicional a Deus. Na primeira leitura, extraída do primeiro livro de Reis, 17, 10, 16, Acabe, que é o rei de Israel, ao casar-se com Jezabel, permitiu que fosse introduzido então o culto a Baal no reino do norte. E com esse culto, então, eles acabaram abandonando o verdadeiro culto ao Deus de Israel. Então, diante dessa realidade idolátrica, Elias profetiza a seca em toda a região, e aí nós somos informados e informadas que também Elias começa a passar fome. Então, nesse contexto, Deus dá uma nova ordem: vai a Sarepta da Fenícia para viver ali, e aí eu ordenarei uma viúva que te dê comida. Uma ordem que exige fé e obediência, dado que Sarepta era uma cidade localizada no sul de Sidônia, na Fenícia, terra de onde provinha justamente o culto a Baal. E por ter que contar também com a generosidade de uma viúva estrangeira, pobre, que somente tem um punhado de farinha para alimentar o seu filho e a si mesmo. Mas Deus também desafia, e exige uma atitude de profunda fé dessa viúva, que é convidada, em primeiro lugar, confiar no estrangeiro, que é Elias, e também confiar num Deus que ela não conhecia, já que era o Deus de Israel, e num momento crucial, no qual não há nenhuma possibilidade de esperança. Então Elias, portanto, depende do abandono confiante da viúva, e lhe exige uma fé que vai além do amor para consigo mesmo e o amor com seu próprio filho. Então a viúva, mesmo diante do extremo sofrimento, da dor, da morte, confia, ajuda, portanto, esse profeta entregando tudo o que ela tem. Então, nessa confiança de ambos e na generosidade dessa pobre viúva, Deus age e se revela como o Deus da vida. Na passagem do Evangelho, que é de Marcos 12, 38 e 44, há uma descrição do último ensinamento público de Jesus no templo. E nesse ensinamento, Jesus questiona o comportamento dos escribas da época por causa da sua ostentação, por explorarem as viúvas e pelas orações feitas para impressionar as pessoas. Desse modo, eles não obedecem nem o primeiro mandamento, que é o respeito com relação a Deus, nem o segundo mandamento, porque acabam explorando as viúvas, que são pessoas que deveriam ser protegidas por eles. Por isso, Jesus afirma que eles terão um juízo muito mais severo da parte de Deus. É dentro desse contexto que Jesus chama a atenção para uma atitude da pobre viúva, que contrasta com a atitude dos escribas por privarem as viúvas de seus patrimônios, as empobrecendo. Então, a avaliação de Jesus não se baseia no valor econômico, mas existencial, ou seja, ele aprova a liberdade da viúva pobre diante do bem material que ela tem e sua atitude de total confiança em Deus. Então, ela também expressa sua capacidade de amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente e também com toda a sua força, que é justamente com todo o seu bem material, não reservando, portanto, nada para si mesma. E generosamente coloca todo o seu viver nas mãos de Deus. Por outro lado, ele reprova os escribas que se deixaram corromper pela ambição, pela vanglória,
e exploram os pobres no pouco que eles têm, e também reprovam os ricos que doam a Deus somente o seu supérfluo. Esse relato ele também nos indica que o lugar do encontro com Deus não passa por meio do poder nem cultural ou institucional, mas pela total abertura e disponibilidade a Deus. E a atitude de despojamento dessa viúva pobre ao dar todo o seu viver transparece a atitude de Jesus ao doar sua vida e entregar-se totalmente por amor e por fidelidade ao projeto de Deus Pai. Portanto, os discípulos, e cada uma de nós somos chamados a não seguirem o exemplo dos escribas, mas sim dessa pobre viúva que centra sua vida no amor gratuito a Deus. Então, ao ter presente o tema central do Evangelho, nós podemos agora reler a segunda leitura, que é da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de 24 a 28, que enfatiza essa entrega plena de Jesus a fim de destruir o pecado e o seu acesso ao santuário celestial por meio de sua morte para interceder por nós. Desse modo, ele confirma que Jesus é o único mediador entre Deus e nós, ou entre Deus e a humanidade, que ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que elimina todo o pecado, e também a sua identificação com o servo do Cântico do Senhor, que está em Isaías 52, do 13 a 53, 12. Então, concluindo, a gente percebe que essas duas viúvas presentes na liturgia desse 32º domingo nos interpela a doar-nos sem medida e ensina a cada um e a cada uma de nós que o critério para discernir a autenticidade do nosso segmento está justamente nesse despojamento.